conhecido como Chico Xavier, foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros, que até o ano de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e assine o sininho para ficar por dentro da história. Infância. Nascido Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia de seu nascimento, teve 8 irmãos. Era parte de uma família de modestas condições, filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, uma lavadeira católica, ambos analfabetos. Segundo biógrafos, a mediunidade de Xavier teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade. Entrou para a escola primária com 8 anos de idade, onde estudava pela manhã e depois trabalhava numa indústria de fiação e tecelagem. Em 1922, quando estava no 4º ano, recebeu menção honrosa por uma redação em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil, que ele confidenciou ao professor ter sido ditada por um homem do outro mundo. Os abusos da madrinha. A mãe morreu quando Francisco tinha apenas 5 anos. Incapaz de criá-los, o pai distribuiu os 9 filhos entre familiares. Nos 2 anos seguintes, Francisco foi criado pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que biógrafos descrevem como uma pessoa cruel, vestindo de menina e batendo-o diariamente, inicialmente por qualquer pretexto e, mais tarde, sob a alegação de que o menino tinha o diabo no corpo. Descrita como muito severa, muito desequilibrada emocionalmente, uma perturbada por Eurípides Taim Vieira, médico de Chico e amigo da época de juventude, ela afrontava com uma vara de marmelo, e passou a cravar-lhe garfos de cozinha no ventre, não permitindo que ele os retirasse, o que lhe ocasionou terríveis sofrimentos. Os únicos momentos de paz que tinha consistiam nos diálogos com o espírito de sua mãe, com quem ele afirmava se comunicar desde os 5 anos de idade. O contato e adesão à doutrina espírita. Centro Espírita Luiz Gonzaga, 2008. Em 1927, então com 17 anos de idade, Francisco viu-se diante da insanidade de uma irmã, que acreditou ser causada por um processo de obsessão espiritual. Nesta época, passou a escrever poesias, cuja autoria atribuía aos espíritos. A partir de 1931 passou a afirmar que os autores eram diversos poetas falecidos. Em 1928, começou a publicar nos periódicos O Jornal, do Rio de Janeiro, e Almanaque de Notícias, de Portugal. As primeiras obras em 1931, em Pedro Leopoldo, perdeu a madrasta Cidária e deu continuidade à obra Parnaso de Além Túmulo. Esse ano também marcou a maioridade do médium e foi quando ele afirmou ter tido o primeiro encontro com seu mentor espiritual Emmanuel, à sombra de uma árvore, na beira de uma represa. Xavier dizia que o mentor o informa sobre a sua missão de psicografar uma série de 30 livros e explica-lhe que para isso são-lhe exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Ao publicar suas primeiras obras, passou a assinar com o nome paterno de Francisco Cândido Xavier. Esta mudança foi oficializada em abril de 1966, quando chegou da sua segunda viagem aos Estados Unidos. Em 1932, foi publicado Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira, FEB. A obra é uma coletânea de poesias atribuídas a espíritos de poetas brasileiros e portugueses. Continuou com seu emprego de escrevente datilógrafo, na Fazenda Modelo da Inspetoria Regional do Serviço de Fomento da Produção Animal, iniciado em 1935, e a exercer as suas funções no Centro Espírita Luiz Gonzaga, atendendo aos necessitados com receitas, conselhos e psicografando. O administrador da fazenda era o engenheiro agrônomo Rômulo Joviano, também espírita, que além de conseguir o emprego para Xavier, o ajudava a ter a paz necessária para os trabalhos de psicografia, acompanhando-o nas sessões do Centro Luiz Gonzaga, do qual se tornaria presidente. Foi justamente no período em que psicografava nos porões da casa de Joviano que foi escrita uma de suas maiores obras, intitulada Paulo e Estevão. Paralelamente, iniciou uma longa série de recusas de presentes e distinções, que perdurará por toda a vida, como por exemplo a de Fred Filibert, que lhe legou
Vultosa sua mãe em testamento, repassada pelo médium à fêmea para uso caritativo. Fred Filibert, o grande empresário, fundador da Casa Edacil, pioneiro das gravações de música no Brasil, que possuía uma coluna de jornal sobre espiritismo, se correspondeu por mais de 17 anos com Chico Xavier. Um ano após o falecimento de Filibert, em 1948, Chico Xavier psicografa o livro Voltei, assinado pelo espírito de Irmão Jacó, que seria o próprio espírito de Filibert. Este livro é considerado de grande relevância na cultura espírita, por conter importantes relatos e recomendações aos seguidores da religião. Voltei só foi publicado em 1949, sendo até hoje um livro de grande vendagem e leitura. Com a notoriedade, prosseguiram as críticas de pessoas que tentavam desacreditá-lo. Além delas, Chico Xavier ainda dizia que inimigos espirituais buscavam atingi-lo com fluidos negativos e tentações. Sotomayor relata uma tentativa de linchamento pelos espíritos, bem como um episódio em que jovens nuas tentam o médium em sua banheira. O caso Humberto de Campos. No decorrer da década de 1930, destacaram-se ainda a publicação dos romances atribuídos a Emmanuel e da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma óptica espiritual e teológica. Essa última obra trouxe como consequência uma ação judicial movida pela viúva do escritor, que pleiteou por essa via direitos autorais pelas obras psicografadas, caso se confirmasse a autoria do famoso escritor maranhense. A defesa do médium foi suportada pela FEB resultou, posteriormente, no clássico A Psicografia perante os Tribunais, do advogado Miguel Timponi. Em sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais referiam-se à obra reconhecida em vida do autor, não havendo condição de o tribunal se pronunciar sobre a existência ou não da mediunidade. Ainda assim, para evitar possíveis futuras polêmicas, o nome do escritor falecido foi substituído pelo pseudônimo Irmão X. Nessa época, Francisco ingressou no Serviço Público Federal, como auxiliar de serviço do Ministério da Agricultura. Nosso Lar. Ver artigos principais, Nosso Lar e Nosso Lar. Filme, em 1943. Vem a público um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar, o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, que no ano de 2010 se tornou um filme já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. O caso David Nasser Janmanson. Em 1944, os repórteres David Nasser Janmanson fizeram uma reportagem no Mundo Simpática sobre o médium, a qual foi publicada em um cruzeiro. Os repórteres se fingiram de estrangeiros e usaram nomes falsos para testarem se Xavier era um farsante. Porém, quando Nasser Janmanson chegaram em casa após a reportagem, tiveram uma surpresa, como relatou Nasser numa entrevista à TV Cultura em 1980. De madrugada, o Manson me telefonou e disse: "Você já viu o livro que o Chico Xavier nos deu?" Falei que não. "Então veja", ele falou. Fui na minha biblioteca, peguei o livro e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão David Nasser, de Emmanuel, ao Manson, ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. O caso Amaury Pena. Ver artigo principal, Amaury Pena. Em 1958, o médium viu-se no centro de uma nova polêmica, desta vez por conta das denúncias de um sobrinho, Amaury Pena, filho da irmã curada de obsessão. O sobrinho, ele mesmo médium psicógrafo, anunciou-se pela imprensa como falso médium, um imitador muito capaz, acusação que estendeu ao tio. Chico Xavier defendeu-se, negando ter qualquer proximidade com o sobrinho, já com antecedentes de alcoolismo e com sérios remorsos pelos danos causados. A reputação do tio, Amaury, tirou a acusação e foi internado no sanatório psiquiátrico em São Paulo, onde morreu. Década de 1960. E a parceria com o médium Waldo Vieira. Em 1955, Chico Xavier conheceu pessoalmente o médium então estudante de medicina Waldo Vieira, o que resultou em uma parceria espírita, que durou até 1966, na qual psicografaram 17 livros em conjunto. Em 22 de maio de 1965,
Chico Xavier e o Aldo Vieira viajaram para Washington, Estados Unidos, a fim de divulgar o espiritismo no exterior. Com a ajuda de Salim Salomão Haddad, presidente do Centro Christian Spirit Center, e sua esposa Feliz, estudaram inglês e lançaram o livro Ideal Espírita, com o nome de The World of the Spirits. No Natal de 1965, Xavier e Vieira promoveram uma distribuição de alimentos e roupas para mais de 11 mil pessoas que formaram uma fila na porta do Comunhão Espírita Cristã. Década de 1970 e entrevistas no programa Pinga Fogo no início da década de 1970. Xavier participou de programas de televisão que tiveram grande repercussão. Sua entrevista ao vivo cedida ao programa Pinga Fogo, da TV Tupi, em 28 de julho de 1971, começando na noite do dia anterior, atingiu 35 pontos de audiência. E foi reprisada 3 vezes em São Paulo e retransmitida para todo o Brasil, 16, além de uma edição extra no Diário de S. Paulo, com a íntegra do programa. O programa se estendeu consideravelmente. O apresentador comentava diversas vezes durante o programa que o fim estava próximo, mas o programa continuava. Neste dia, Chico contou o famoso caso do avião, em voo de Uberaba a Belo Horizonte. O avião passou por fortes turbulências e todos começaram a orar e gritar muito, o que Xavier também fez. Então, Emmanuel entra no avião e, após um pequeno diálogo, censura Xavier pela sua falta de fé, cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos, morra com fé em Deus. Ao fim do programa, Xavier psicografou um poema de autoria atribuída a Ciro Costa, chamado Segundo Milênio. Segundo Herculano Pires, alguns familiares de Ciro Costa assistiam ao programa, e atestam a presença do estilo do poeta. O sucesso do primeiro programa levou a uma segunda edição, em 21 de dezembro de 1971, começando na noite do dia anterior, também com grande repercussão. Atingiu 86% de golpe, segundo o então entrevistador Saulo Gomes, o que foi alegado como um recorde de audiência na televisão brasileira nesta edição do programa, diante da pergunta do entrevistador sobre o que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social. Chico Xavier respondeu que a posição atual do Brasil é das mais dignas e mais encorajadoras para nós, explicando que a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias ligadas à desagregação. Além disso, também enfatizou a importância da oração e vigilância, o dom da liberdade em Jesus Cristo e o estado de conflito do país. Ao fim do segundo programa, Xavier psicografou um poema de autoria atribuída a Castro Alves, chamado Brasil. Nas duas ocorrências do Pinga Fogo, Xavier respondeu, alegadamente sob a inspiração direta de Emmanuel, a várias perguntas de jornalistas e da plateia sobre temas como mediunidade, psicografia, vida em outros planetas, reencarnação, aborto, cremação, homossexualidade, umbanda, morte, evolução, vegetarianismo, salvação, transplante de órgãos, milagres, movimento hippie, divórcio, e vários outros. Nessa década, além da catarata e dos problemas de pulmões, passou a sofrer de angina. Em 1975, desligou-se do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou um novo em Uberaba, o Grupo Espírita da 13, onde passou a exercer suas atividades. As décadas de 1980 e 1990 e em 1980 já havia 2.000 instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas graças aos direitos autorais dos seus livros psicografados ou a campanhas beneficentes promovidas por ele. Em 1980, foi proposto para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz, campanha encabeçada pelo amigo Augusto César Vanucci, então diretor da Rede Globo, concorrendo com vultos da época, como João Paulo II, prestes a visitar o Brasil pela primeira vez, e pelo líder sindicalista polonês Lech Walesa. Pelo extenso trabalho social exercido pelo médium mineiro, achavam certa sua vitória, já que Madre Teresa de Calcutá, com um trabalho menos vultoso, fora premiada no ano anterior. Mas nenhum destes ganhou uma instituição da ONU,
de acolhimento a refugiados internacionais, levou o Nobel naquele ano. No ano de 1994, o tabloide norte-americano National Examiner publicou uma matéria em que, no título, declarava que fantasmas escritores fazem romancista milionário. A matéria foi divulgada no Brasil com destaque pela hoje extinta revista Manchete, com o título de Secretário dos Fantasmas, onde se declarava que, segundo informava a National Examiner, o médium brasileiro ficou milionário, havendo ganho 20 milhões de dólares como secretário de fantasmas. A revista Manchete continuava, segundo o jornal, ele é o primeiro a admitir que os 380 livros que lançou são de ghostwriters, mas ghosts. Mesmo, em sentido literal. É que Chico simplesmente transcreve as obras psicografadas de mais de 500 escritores e poetas mortos e enterrados. O médium não respondeu, mas a FEB, por seu então presidente Juvanir Borges de Souza, editora de boa parte das obras de Chico Xavier, enviou uma carta à revista em que informava utilizar os direitos autorais e a remuneração pelas obras de Francisco Cândido Xavier para uso da caridade, o mesmo se passando com outras editoras, ressaltando que os direitos autorais são cedidos gratuitamente, visando a tornar o livro espírita bastante acessível e a contribuir, destaque, para a difusão da doutrina espírita. O mesmo presidente da FEB, em 4 de outubro daquele ano, por ocasião do Congresso Espírita Mundial, apresentou uma moção de reconhecimento e de agradecimento ao médium Francisco Cândido Xavier, aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, em proposta apresentada pelo presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. No documento, as entidades representativas do Espiritismo no Brasil devotavam a sua gratidão e respeito ao médium pelos intensos trabalhos por ele desenvolvidos e pela vida de exemplo, voltados ao estudo, a difusão e a prática do Espiritismo, a orientação, ao atendimento e a assistência espiritual e material aos seus semelhantes. Morte ao médium morreu aos 92 anos de idade, em decorrência de parada cardiorrespiratória, no dia 30 de junho do ano de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Xavier dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e em que o país estivesse em festa, para assim o desencarne dele não causar tristeza. Ou então o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, emitiu nota sobre a morte do médium, grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro. Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros, que ao longo de décadas aprenderam a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo ao então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, decretou luto oficial de 3 dias no estado e declarou: Chico Xavier expressava em sua face uma imensa bondade, reflexo de sua alma iluminada, que transparecia, particularmente, em sua dedicação aos pobres, imagem que vou guardar para sempre, com muito carinho. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, 120 mil pessoas compareceram ao velório do médium, que aconteceu em Uberaba nos dias 1 e 2 de julho. Em caminhão do corpo de bombeiros, o caixão com o corpo do médium percorreu 5 quilômetros até chegar ao cemitério São João Batista, na mesma cidade, com mais de 30 mil pessoas a acompanhar o cortejo a pé. Quando o caixão chegou ao cemitério, foi recebido com uma chuva de pétalas de 3.000 rosas lançadas em profusão de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Os Centros Espíritas fundados por Chico Xavier, Grupo Espírita da Prece e Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, e Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro e Apoldo, continuam funcionando e realizando muitas assistências de caridade. Em 2014, o Ministério Público Federal de Uberaba firmou um acordo com o filho adotivo do médium Chico Xavier.